Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da mentoria gratuita aqui no YouTube. E a gente está falando sobre opções binárias. Na aula passada a gente aprendeu algumas nomenclaturas e algumas funções das opções binárias, também um pouco sobre algumas ferramentas de análise técnica. E hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui na abertura da conta, que é muito simples. Atualmente a Cotex é a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações. Ela tem por saques e depósitos via Pix bem confiáveis, então eu gosto bastante de trabalhar com ela. Por enquanto não tenho do que reclamar e atualmente, no dia 10 de abril de 2023, é a plataforma que eu utilizo. Então vamos lá. Para você poder fazer a sua inscrição, o link está aí abaixo. É só você clicar lá e fazer a sua inscrição. Você vai vir em inscrever-se e aí vai aparecer essa tela. Você vai colocar o seu e-mail, tá? Um e-mail da sua preferência. Vai escolher a sua senha e vai escolher qual é a moeda que você vai querer trabalhar. Da Cotex a gente não tem tanto problema com isso como em outras corretoras, que se você escolher agora, na hora de fazer o cadastro, depois você não consegue alterar. Na Cotex a gente muda isso a qualquer momento. Então, você pode escolher aí dólar ou real, enfim, o que você quiser. Confirma que tem mais de 18 anos e clica em cadastro. Feito isso, você chega nesta tela onde a sua conta real está zerada, porque você ainda não fez nenhum depósito, tá? Você também tem aqui por essas barrinhas algumas funcionalidades. Aqui você consegue ir para a conta de treinamento, onde eu indico que a gente faça os nossos estudos, tá certo? Lógico, essa conta que eu estou mostrando para vocês é uma conta que eu uso para poder ensinar, então ela tem algumas coisas já preenchidas. Eu vou tampar aí algumas informações, tá certo? Mas para vocês vai estar tudo zeradinho, tá? É muito bom, você vem aí com um saldo de 50 mil reais para poder fazer as suas operações, para poder treinar as suas operações. Eu não indico que você treine com esse valor, porque você como iniciante não vai ter esse valor disponível em conta real, então você acaba ficando corajoso demais assim para poder fazer operações. Eu acho ideal você mudar isso aqui para um valor que seja correspondente à sua realidade. Então, vamos dizer que a minha realidade é trabalhar com 300 reais. Então, eu vou clicar neste botão, vou vir neste lápis, vou apagar tudo isso aqui, vou colocar 300 reais e vou confirmar. Pronto. Agora, isso aqui está dentro da minha realidade. 300 reais é algo que eu consigo trabalhar dentro da plataforma. Então, é importante que a gente comece, pelo mindset, a trabalhar com o valor que a gente tem disponível de verdade, tá bom? Aqui a gente tem o perfil, né, do usuário, é aqui que você vai completar. É importante que você faça alguns passos, vamos lá. Bom, como eu disse, eu vou tampar algumas informações, como meu e-mail, ID, tá? E aqui no apelido, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar aí, sei lá, Trader OK, sei lá. Bom, você vai colocar o que você quiser, você escreve o que você quiser, você deixa lá. Normalmente ele vem o seu ID, tá bom? Você vai completar o seu nome, seu sobrenome, data de nascimento, número do seu CPF. O e-mail já vai estar ali, mas aqui onde no meu está verificado, vai ter um botãozinho para verificar. Você vai clicar ali e vai receber um e-mail. Recebeu esse e-mail, você clica em confirmar e vai verificar o seu e-mail. Ou seja, você está dizendo que realmente esse e-mail é válido, tá bom? Mais para baixo você vai colocar aí o seu endereço, né, que está tampado, e está tudo certo, vai confirmar, tá bom? Aqui em cima está escrito documentos de verificação, e aqui, seus documentos foram verificados, agora a sua identidade foi verificada. Aqui vai ter alguns campos para você poder enviar a sua documentação. É só seguir o passo a passo aqui, é muito tranquilo, você não vai ter problema com isso, tá certo? Em questão de segurança, eu sempre vou deixar que vocês tenham pelo menos uma dessas aqui, tá? Marcada. Então, para entrar na plataforma, eu preciso receber um código no meu e-mail, senão eu não consigo entrar. Então, se alguma pessoa tentar entrar na sua conta, ela vai ter que receber, ela vai ter que ter esse código do seu e-mail pessoal. Se ela não tiver, ela não vai conseguir entrar na sua plataforma, então ela está segura. Você pode também deixar clicado aqui para que você receba esse código para fazer os saques, para efetuar os saques. Nessa conta aqui, eu não coloquei porque essa conta eu não utilizo para nada além de ensinar, tá certo? Nessa abazinha aqui em análise,
você vai ter as principais análises correspondentes aos trades que você faz durante a sua evolução como trader. Como eu falei, nessa conta está zerada, porque eu não a utilizo, tá bom? Em mercado, é algo que eu não utilizo, tá bom? Não vou passar nada para vocês. Aqui em cima a gente também tem a área de suporte, então se você tiver alguma dúvida, algum problema, você pode ir lá mandar mensagem, tá? Aqui tem algumas coisas que foram resolvidas em relação ao documento, tá vendo? Ó, quando foi enviado o documento, ele disse que estava ok, tá certo? Então vai ficar por aí tudo que o suporte tiver para falar com você. Então aí, ó, no dia 22/12, eles fizeram a checagem do documento e foi verificado, tá bom? Depois disso, nunca mais mexi para nada nessa plataforma, a não ser para ensinar. Então vamos vir aqui em conta demo, né? Conta de treinamento. É aqui que a gente vai trabalhar para poder aprender, ok? Bom, aqui a gente tem algumas informações desse lado. Audi CHF, OTC, é o ativo que está aberto na minha tela nesse momento, eu consigo ver por aqui também, tá? Aqui é o tempo de comutação, o tempo de expiração, ou seja, quando eu faço uma operação, quando que ela vai terminar. A gente consegue ver pelo relógio, lá às 2h20. E aqui, se eu fizer uma operação nesse momento, ela termina às 2h22. Ou seja, se eu fizer uma compra agora, exatamente agora, e às 2h22 ela estiver acima da onde eu cliquei, porque fiz uma compra, eu ganho a operação. Se ela estiver abaixo, eu perco e assim por diante. Aqui você pode escolher alguns tempos, então, por exemplo, expiração de 1 minuto, ou seja, agora 2h21 vai terminar às 2h22, para 2 minutos, para 3 minutos, para 4 minutos, 5 minutos, para 10 minutos, 15 minutos e assim por diante, tá bom? Eu também posso operar por tempo fechado, ou seja, aqui eu trabalho no tempo de expiração de horário, ou seja, naquele horário, naquela hora exata, é quando vai terminar. Se eu clicar em tempo de computação aqui, onde está azul, eu mudo para o tempo determinado em minuto, segundo, ou seja, o tempo que eu defini. Se eu clicar aqui, eu tenho expiração de 5 segundos, isso quer dizer que se eu fizer um clique agora de venda, daqui 5 segundos, se estiver abaixo da onde eu cliquei, eu ganho. Se estiver acima, eu perco em 5 segundos. Aqui para 10 segundos, 15 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, até 4 horas, tá? Então tem algumas opções aqui. Então você pode determinar aí qual é o tempo de expiração que você quer trabalhar, tá certo? Aqui é o valor de investimento em reais. O mínimo para que você faça uma operação é de R$5. Quando você clica nesse botão, ele anda de 5 em 5. Mas, por exemplo, se você vier aqui apagar e colocar 6, vai dar certo, tá? Não tem problema nenhum. Mas quando você clica aqui em reais, é de 5 em 5, tá? Eu não consigo colocar centavos, ou seja, 6,50, não consigo colocar, porque não entra a vírgula, não entra, tá? Ok? Eu posso também trocar aqui para colocar a porcentagem de entrada, ou seja, eu posso entrar com mínimo de 1% até 100%, ok? Eu sempre vou indicar vocês a deixar isso aqui em reais. Já aconteceu alguns acidentes de alunos que não viram isso aqui, estava em 100% e fizeram a entrada com 100%. Se dá bom, legal, mas se dá ruim, é um grande problema, tá? Então, deixa isso aí sem mexer, observa sempre se está em reais e tá tudo certo. Aqui você tem o botão para fazer compra, o botão para fazer venda, call e put, como a gente viu na aula anterior, e aqui ele diz o seu pagamento, tá? Então, se eu fizer uma entrada com R$5, ele vai subtrair, vou fazer aqui, vai. Se fizer uma entrada com R$5, ele vai subtrair R$5 do meu saldo total. Se eu ganhar essa operação, eu vou ganhar 9,35, ou seja, volta os R$5 que eu tinha, completando os 300, mais 4,35 daquela operação, se eu ganhar a operação. Se eu perder, eu já tenho isso aqui como placar definido, tá? Como valor definido, eu fico com 295, tá certo? Aqui não foi feita nenhuma análise, eu simplesmente fiz um clique, só para mostrar para vocês que o valor da entrada ele já subtrai do valor do montante total, e se eu ganhar, eu ganho mais aquilo lá. Se eu perder, eu perco tudo, tá certo? Então vamos ver como é que funciona no time. Vamos colocar aqui em 5 segundos, por exemplo. Ó, aqui a vela está subindo, descendo, ela está fazendo aí. Tá? Vamos dizer que eu quero fazer uma compra agora com 15 segundos nesse reloginho aqui. Ó. Presta atenção, com 5 segundos, 15 segundos. Fiz uma operação, na verdade entrou com 14, então com 9 segundos, se tiver acima, eu ganho, se tiver abaixo, eu perco. Estava acima, eu ganhei a operação, tá? Naquela anterior,
que nós fizemos, o preço fechou abaixo da compra que eu fiz, e aí eu perdi R$5. Agora eu fiz uma nova compra, esse saldo foi para 290, com o ganho foi para 299,35, tá certo? Então a gente está 1 a 1 nas operações. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nesse campo é onde vai aparecer para você as opções e as operações vitoriosas. Aquela primeira operação nós fizemos no Audi CHF, faltando aí 37 segundos para finalizar, tá? Esse relógio, ok? Faltando 37 segundos para finalizar esse relógio. E aí a gente fez uma compra e perdeu, porque ela fechou abaixo. E nessa próxima nós fizemos uma operação de 5 segundos, fizemos uma compra e ganhamos, tá? Então estamos aí com 299,35 dos 300, tá? Por quê? Porque o payout, o que é o payout? É esse valorzinho aqui, essa porcentagem que aparece aqui, 87%. Quer dizer o seguinte, se eu fizer uma compra ou uma venda de R$5, se eu perder, eu perco esse valor que eu investi. Se eu ganhar, eu ganho 87%, no caso desse ativo, 87% do valor investido. Ou seja, se eu coloquei R$5, eu vou ganhar R$4,35. Então tá aqui a soma dos R$5 que eu investi, mais 4,35, 9,35. Como eu perdi a anterior, eu fico aí com 65 centavos de prejuízo, que é a diferença do payout, tá? Desses 13%. Bem simples até aqui, certo? Eu acho que basicamente é isso que eu preciso mostrar para vocês na plataforma. Com isso aqui você consegue fazer sua operação. Vou mostrar para vocês agora a questão da moeda, tá? Então, por exemplo, aqui estamos em reais. Você vai clicar nesse botão. Você tem aqui moeda BRL, você clica em mudar. Aqui ele vai aparecer zerado para mim, porque ele só mostra o saldo real, ele não mostra o saldo da conta de treinamento. Porém, eu vou colocar aqui para a gente trabalhar em dólar, tá bom? USD. Você vem aqui, clica em está certo. Nós estamos ali com R$299,35. Vou clicar aqui na conta de treinamento ainda, ou seja, aqueles R$299 e alguns centavos representam $58,96, tá bom? Diferença para outras moedas é que você tem às vezes um valor de investimento menor. Então, por exemplo, em dólar eu consigo fazer entrada de $1, que representa aí R$5 e algumas coisinhas pela data de hoje, tá? Mas você tem aí a possibilidade de entrar com 1 ao invés de 5 unidades da moeda, tá certo? Para voltar para a moeda é muito simples. Vamos dizer que a gente trabalhando nessas operações e tudo mais, você clica lá, quero voltar para real, clica em mudar, vai aqui, novamente em BRL e estou certo. E pronto, voltamos lá para moeda real, e ele já te dá aqui o mínimo que é R$5, certo? Nesse botão azul a gente encontra as abas dos ativos que a gente pode trabalhar, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, em moedas são as paridades de câmbio, né, de Forex. Então, por exemplo, quanto vale $1 em relação ao real? Então, o USD-BRL, o USD-INR, tá? Que é a moeda indiana, GBP-USD, que é libras esterlinas, a moeda do Reino Unido contra o dólar, AUD, dólar australiano contra o CHF, que é o franco suíço, e assim por diante, tá certo? Criptomoeda não tem nada na Cotex hoje em dia. Matérias-primas a gente tem o S-Crude, que isso aqui são petróleo, né? Petróleo, prata, petróleo também e gold, tá? Ouro, tá certo? Aqui a gente tem as ações, como a Boeing, Facebook, Intel, Johnson, McDonald's e assim por diante. Eu sempre vou gostar de trabalhar o que está acima de 87%. E gosto muito de trabalhar as ações. Então eu vou colocar aqui a Boeing, vou fechar o Audi CHF. E posso abrir quantas abas eu achar interessante. Então vou abrir aqui todas as abas que eu quero. Esse azulzinho quer dizer que está fixo o par. Eu já vou mostrar para vocês o que significa. Eu vou deixar marcado lá e já mostro para vocês o que é. Vou abrir a Pfizer, vou abrir a Microsoft. Não vou abrir a American Express. Vou abrir, ó, payout de 90, 87. Tudo que tiver acima de 86, tá? O que tiver com 87% eu vou abrir. O Silver eu vou abrir. O Cabrente eu não vou abrir. E aí, em pares de moeda, eu gosto de trabalhar somente o USD-BRL, tá? O resto eu trabalho dessa maneira. Vocês vão ver aqui, ó, que fica meio espaçado. Deixa eu abrir mais alguns pares para vocês entenderem. Quando está fixo, ele não fica escondido, ó. Vocês vão ver, eu estou abrindo um monte de par aqui. E tá vendo que eles ficam tudo escondidinho? Quando eu clico fixo, ele já fica direto na tela. Se eu tirar isso aqui, ó, aí ele vai para trás. É só para isso que serve, tá? Então vamos lá.
GBP USD eu não quero, CHF JPY eu não quero, Euro CHF eu não quero, esse eu não quero e esse eu não quero. Os pares que eu vou trabalhar a ação acima de 87%, as ações, algumas matérias-primas e o USD-BRL. Agora nós vamos aprender a fazer as marcações, as nossas linhas de estudos, tá? Aqui a gente vai reparar o time de 1 minuto, tá? Enfim, aqui eu tenho as nossas linhas de estudos, os desenhos. Nesse botão eu tenho os times de vela, né? O tempo de vela que eu vejo. Então no caso aqui eu estou vendo uma vela de 1 minuto, quer dizer que essa vela para ser totalmente formada leva 1 minuto. Posso ver em 15 minutos, eu posso ver em 1 hora e assim por diante. As principais marcações que a gente pode fazer é no período de 1 hora. Vou colocar aqui uma linha horizontal. A gente clica em cima dela e aqui a gente pode escolher a cor. Eu coloco azul, você coloca a cor que você quiser. E a gente vai fazer aquelas marcações onde o preço para, né? Como suporte e resistência. A gente já viu isso na aula anterior. Então aqui eu só vou reforçar a forma de marcar, tá? Vou marcar, nesse botão a gente copia a linha e aí eu vou fazer as minhas marcações. Vou fazer só nesse par, porque basicamente é o mesmo processo para todas as outras. A gente pode também marcar aqui, por exemplo, em 15 minutos, para ter um curto período. E a gente pode marcar uma linha de cor diferente. Então, vou colocar a linha horizontal, essa linha aqui eu vou colocar na cor amarela, por exemplo. Você pode escolher a cor que você quiser. E aqui ó, tem um suporte de resistência de 15 minutos, que não aparecia para mim em 1 hora. Então eu vou colocar eles aqui. São as minhas linhas de 15 minutos. Tá? Ok, está marcado. Posso ainda talvez colocar em menos tempo? Ó, aqui tem uma linha interessante que eu vou colocar esses fechamentos. Depois eu vou colocar aqui em cima de novo. Então em 15 minutos a gente tem outros. A gente pode fazer em 5 minutos também? Pode, mas aí fica muito próximo. Eu gosto aí talvez marcar só M15 e H1, tá bom? O que a gente pode fazer agora é colocar em 1 minuto e a gente fazer as nossas linhas de tendência. A gente vai lá, coloca a linha trend ou linha estendida, eu prefiro a linha estendida. Vamos clicar em linha estendida, você vê lá, abre uma linha completona aí. E aí a gente vai trabalhar nossas tendências. A gente consegue ver aqui, nesse desenho, o que? Vamos lá. É para o curto período de tempo, tá? Não vou colocar isso em mapa, em 1 minuto mesmo. A gente consegue ver aqui, talvez, o mercado com uma tendênciazinha, mas se a gente reparar, esse mercado está totalmente lateral, tá? Ele está andando dentro desse canal, ok? Então a gente vai ter aí uma curta tendência, tá? E onde que a gente pode identificar ela? Ó, a gente vai ver por topos e fundos mais baixos, tá? A gente vai reparar que os topos estão quase no mesmo patamar, tá vendo? Quase no mesmo patamar, mas os fundos não, ó. Os fundos eles dão uma ligeira subida. Então existe aí uma curta tendência de alta que já está sendo rompida, mas que a gente pode traçar uma linha para ficar de olho, tá? Onde a gente vai traçar a linha de tendência, né? No caso a linha estendida aqui. A gente vai vir nesse fundo, porque é o fundo mais fundo desse nosso panorama, da onde a gente consegue enxergar. E aí a gente vai identificar os pivôs. O que são os pivôs? Os pivôs são quando o topo é rompido depois de um descanso. Então, ele fez um topo, marcou o nosso topo. Ele veio, marcou um fundo, que é mais alto que o fundo anterior, o fundo primário. Aí ele rompe essa linha e isso se torna um pivô. Isso é um pivô. Isso aqui é um pivô. Tá certo? Isso é o pivô. Ok? Então, a partir do momento que o pivô foi rompido, aí sim o fundo é válido. Então, onde está o nosso maior topo? Ou seja, o pivô mais alto. Está aqui, ó. Certo? Porque aqui era um topo e ele foi rompido. Certo? Então, qual que é o fundo desse topo? É aqui. Então, onde a gente vai marcar a nossa linha? Neste fundo mais fundo, com esse fundo aqui. E não esse, porque aqui ainda não rompeu. Se romper, aí sim a gente vai poder usar esse. Então, a linha é marcada aqui. Tá bom? Vamos lá marcar. É aqui, ó. Essa é a nossa linha de tendência para essa alta. Como eu falei, ela já foi rompida. Então, o que a gente pode fazer? O que aconteceu aqui? Está fazendo um pivô de baixa. É um mercado extremamente lateral. Então, a linha de trend vai estar aí mais para o nosso suporte, não para operacionalizar. Porque o mercado está de lado, tá? Ele não tem uma tendência bem definida.
Mas vamos marcar uma linha de trend também. Vou copiar ela, vou colocar ela lá no topo e vou marcar aqui. Ela é muito larga, tá vendo? Acho que nem vale tanto a pena, mas vou deixar marcado aí para se por um acaso daqui para frente tiver alguma coisa. Vamos olhar em 5 minutos, ver se tem alguma coisa mais interessante? Olha, aqui a gente tem uma linha de tendência um pouco mais clara, né? Se a gente for marcar ela por aqui, aí a gente tem algo um pouco mais interessante. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Vamos pegar aí nesse topo. Aqui tem pivô? Tem. Aqui tem pivô? Mais ou menos. Onde que está o topo mais alto? Aqui está rompido? Mais ou menos, né? Eu acho que o ideal realmente seria aqui. Porque aqui, ó, a gente parar, ela tem um pavio, mas no fechamento ela é mais para cima. Então, esse é o topo válido, tá? Então, a gente tem uma linha que passa por aqui. A gente vê que é uma região de briga aqui. Olha lá. Indo buscar, ó, buscou a nossa H1, hein? Buscou a nossa H1. A gente poderia fazer uma operação aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Repara que depois que ela rompeu a nossa M5, ou M15 no caso, ela veio buscar a H1 e ela já respeitou a nossa operação. Dá uma olhada. Olha aqui. Ela bateu e sentiu. Então aqui nós já teríamos uma vitória. Então suporte e resistência funciona demais. Se a gente souber marcar exatamente as linhas, a gente tem bons resultados. Esta vela ainda está respeitando, mas como ela já fez o toque e respeitou, não seria o ideal a gente fazer a operação aqui agora, tá? Ela já veio, deu o toque e foi embora, subiu, tá certo? Então vamos só observar aí o final dessa próxima vela, mas enquanto a gente estava ali ensinando a fazer as marcações de linha de trend, tá aí, ó, teremos feito uma vitória. Então suporte e resistência funciona demais, tá? O simples funciona. Viram o que eu disse? Não é interessante fazer depois que já houve o primeiro toque. Por quê? Porque ela já respeitou. Então ela vai testar essa linha para decidir se ela vai romper ou se ela vai voltar. Tá bom? Vamos fazer uma marcação em um outro par. Vamos fazer no mercado tradicional aberto, GBP ou USD, tá bom? Tá aqui, ó. Vamos lá colocar em M15 e vamos fazer as marcações de M15. Vamos colocar a linha horizontal. A linha horizontal de M15 eu coloquei em amarelo. E vou fazer as mesmas marcações. Vou fazer aqui por esse fundo. Vou fazer aqui nesse fundo aqui também. Tem um topinho. Eu tenho aqui algumas coisas que a gente pode marcar. Depois está muito longe, né? Vamos ver em H1 se tem alguma coisa diferente. É isso aí mesmo, tá? Não tem muita coisa não. Eu vou deixar só as M15 marcado. Tem alguma linha de tendência? Vamos colocar em M5 para ver. Tem uma leve linha de tendência aqui, começando. Mas é um mercado um pouco lateral. Tá vendo? Ele vem lateral, aí ele saiu do patamar e volta a ficar lateral. Então, talvez um ponto interessante de entrada seria entre esse fundo de M5, tá? Na 754, ou aqui embaixo na 733. Então, a gente pode esperar para observar o que esse mercado vai fazer. Aqui está bem lateral, bem travado. Vamos ver se tem algum outro mercado que a gente possa marcar. Vamos ver aí o Facebook. Tá legal. Ó, o Facebook está bem tendencioso, tá vendo? Tem uma tendência bem definida. Vamos ver em H1. Deve ser um mercado bem curtinho em H1. É um mercado curto, ó. Tá? A gente pode fazer nossas marcações em H1. Em H1 eu marco em azul. Marco alguns fundos de topos. Posso colocar agora a minha M15. Vou copiar. E aí vou colocar em amarela M15, tá? Ok, vou copiar de novo. No fundinho aqui. Tenho esse pavio aqui também M15. Tem alguns fundos aqui, vou marcar aqui sim. E aqui. Acho que por enquanto é isso em M15. Então, tem aqui também. Deixa eu marcar. Na verdade eu vou colocar esse aqui. Pronto, fica mais próximo. Pronto. Em M1. E a gente vê que está respeitando algumas coisas. Ó, dá uma olhada. Lembra que eu falei que ele ia definir? Então o que ele fez aqui? Ele fez, tocou, retraiu. Podemos pegar a vitória. Aí eu falei, nessa aqui não era tão interessante. Por quê? Porque ele já fez o toque e respeitou. Ele fez o quê? Terminou em cima. Dependendo da taxa que pegou, a gente podia até pegar um empate. Mas não é legal arriscar.
Aí ele decidiu para onde ele queria ir, que era subir. Foi aonde? Até a nossa M15. O que ele fez na próxima vela? Retornou agora. Então, para vocês verem que os fundos, tá, de suporte e resistência funcionam bastante. Vamos lá, aqui ainda nada. Ó, brincando no H1 ali ainda. Agora pode ser que venha um rompimento para buscar M15. Vamos marcar mais um para a gente poder fixar bem na cabeça. Vamos lá, coloca em H1. Linha horizontal. Azul. Deixa eu deixar aqui. Aqui, agora sim. Faço as minhas marcações. Ele está em cima do H1, inclusive, aqui. Em H1 eu vou deixar só isso aqui. No meio, na verdade, aqui teria uma linha, mas eu vou querer colocar em M15 ela. Vamos lá. Vou copiar, marcar de amarelo. Vou dar um aí. Eu vou colocar de amarelo a minha M15. Então, feitas as marcações, agora a gente vai esperar o mercado andar para a gente analisar o que aconteceu e o que não aconteceu, tá certo? A gente já volta aí, agora são, vamos dar aqui, ó, 20 minutos. 20 minutos a gente volta. Tá aí, demoramos um pouquinho mais, mas agora são 3h43 e a gente vai ver o que aconteceu na mágica das linhas de suporte e resistência. Então dá uma olhada aí, pessoal. Aqui na H1 a gente vai reparar que o preço chegou, bateu e voltou, tá? Então aqui a gente teria uma operação tanto para reversão quanto para retração, tá certo? Outra coisa, Boeing, vamos ver se tem alguma coisa. Olha lá, dá uma olhada. Primeiro a gente tem, depois da nossa linha, lembra que a gente estava vendo ali? Tinha visto aqui essa operação que a gente não fez ao vivo. E aí eu falei, olha, deixa, porque aí o mercado vai definir se ele quer ficar ali, se ele vai testar e tudo mais. E confirmou, né? O mercado veio, ele reverteu, chegou a fazer um pullback aqui na região e seguiu. Quando chegou lá na M15, ele sentiu e voltou. Depois de rompido, ele fez um pullback e deu continuidade, tá? Outra coisa interessante que quando ele rompeu isso aqui, olha que interessante onde ele parou. Ele parou por baixo da linha de tendência de alta, ou seja, virou um pullback de linha de tendência de alta para depois romper, fazer o pullback por cima de novo, ou seja, a gente teria várias e várias oportunidades de fazer a operação aqui. Aqui onde a gente deixou de ver aquela hora, tá? Esse pullback não teria feito nada. Quando chegou na M15, mais uma vez ele voltou, bateu novamente na nossa LTA, no caso por baixo, fez um pullback na M15, rompeu, fez um pullback mais uma vez na linha de tendência para romper na M15, voltar e assim por diante. Ou seja, a gente teria uma, aqui não teria feito nada, 2, 3, 4, 5 operações pelo menos aí, tá? Pelo menos. Certo? E tá lá, ó, segue ainda fazendo o movimento. Nesta outra aqui, a gente teve aí próximo na região, no GBP/USD, tanto para reversão quanto para retração, uma possibilidade de operação. No Facebook, olha aí, ó, acontecendo ao vivo, tá? Na região, ele primeiro aqui tocou, não tocou, né? Na verdade, ele sentiu e já retraiu, depois veio na reversão, sentiu de novo. E na Intel, sentiu aqui embaixo, rompeu. Agora, no caso aqui, ó, esta M15 já não funcionou. Mas é isso, nada é 100%. Tá vendo? O que eu queria mostrar para vocês era um suporte e resistência funcionando na prática. A gente deixou rolando aí por uns 25 minutos aproximadamente. E a gente teria a possibilidade de fazer algumas operações, tá? Olha lá, Facebook chegando agora, por exemplo, na nossa M15. Vamos acompanhar aí e ver se vai respeitar. O problema das linhas, de ter muitas linhas é isso, tá vendo? Porque a gente tem essa M15, mas ele tem essa aqui em cima também. Então pode ser que ele não respeite essa e vá buscar aquela. Mas vamos observar e ver o que acontece aqui nesse patamar do Facebook para ver se a gente teria alguma operação ou se ele iria buscar lá em cima. Eu acredito que o ideal seria lá em cima mesmo. Por quê? Porque essa linha aqui ela já foi
rompida algumas vezes, né? Ela já foi rompida aqui, depois rompeu aqui, aí rompeu aqui de novo. Então o ideal seria que esta linha viesse a ser testada pela segunda vez, porque ela só foi uma, tá vendo? Então nessa vela aqui, se a gente tivesse feito a entrada, teríamos feito um empate. Tivesse esperado os 32 segundos para a reversão de alta, teria ganhado. Mas é isso, tá sentindo a região. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.